1 Coríntios capítulo 6. Vamos começar aqui com uma breve revisão do que foi falado na lição, nas duas lições passadas. Ou melhor, na lição passada. A lição passada a gente viu o 1 Coríntios 6, de 9 a 11, aonde Paulo está fazendo ali praticamente uma dobradiça no texto. Ele está encerrando o assunto dos irmãos que levavam os outros ao tribunal, os processos no tribunal, que começa no capítulo 6, que é a nossa lição 9. E aí ele está começando agora, então, a lembrar esses irmãos, ele termina o versículo 11, lembrando esses irmãos que eles são convertidos, que eles não são como todos os outros, eles não são pessoas que estão distantes de Deus, mas antes eles são lavados, regenerados e purificados em nome de Jesus. Então eles são nova criatura, e para essa nova criatura há necessidade de uma vida diferente. A gente precisa lembrar também que a cidade de Corinto era uma cidade gigante, era uma cidade cosmopolita para a época. É como se a gente estivesse falando do Rio de Janeiro. Eu não sei se você ficou surpreso, mas eu fiquei. Eu estava ontem no aeroporto olhando assim, aí estava passando uns negócios na televisão, aí falou de carnaval. Eu falei, mas estão fazendo reprise do carnaval agora? Não, está acontecendo o carnaval, né? Corinto era cidade como o Rio de Janeiro, era um lugar como o Rio de Janeiro, era uma cidade grande, era uma cidade que tinha um centro urbano para a época desenvolvido, era uma cidade que era intelectualmente viva, era uma cidade que era rica, e era uma cidade que tinha todo esse tipo de entretenimento, cultura, e era uma cidade também moralmente corrupta. Essa era Corinto. Então, Paulo está nesse ambiente escrevendo para esses irmãos. Então, em Corinto, o negociante que conseguia lucro por todo e qualquer meio era celebrado. O amante de prazeres que se entregava a toda luxúria era celebrado. O atleta que era cercado por todos, né, e era orgulhoso da sua força física, ele era também celebrado. Então, num mundo em que os homens não reconheciam nenhum superior e nenhuma lei senão os seus desejos, tudo isso era celebrado em Corinto. Essa era a cidade de Corinto. Então, Paulo começa agora, ele vai começar agora no capítulo 6, ele começa agora a estabelecer alguns limites para esse povo, relembrar esse povo de alguns limites, relembrar esses cristãos de algumas coisas muito importantes. Nós vamos ler do 12 até o 20. Se você puder me acompanhar, 1 de Coríntios 6, do 12 ao 20. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você lembra que Paulo, no capítulo 5, nós tivemos uma lição, havia um homem dessa igreja que estava dormindo, né? Estava coabitando com a mãe do pai, com a esposa do pai, né? Que não era a mãe dele. E a igreja não fazia nada. Então Paulo começa a dizer, olha, vocês são orgulhosos de tudo que vocês sabem, mas vocês não sabem que isso está errado? Se você olhar nesse capítulo 6, você vai ver que parece que pelo menos 20 vezes
essa expressão, vocês não sabem, vocês não sabem, vocês não sabem, ela vai aparecer aqui no texto. Então, ela é recorrente no texto. Paulo está reafirmando eles. E aqui, no versículo 12, se você está com a sua revista aí, ali a gente vai ver que Paulo vai começar falando da liberdade cristã. Ele vai começar a falar sobre esse princípio da liberdade cristã. Como é que a gente lida, como é que a gente trabalha, como é que a gente entende o estar livre em Cristo. Essa é uma retórica de Paulo. Paulo vai escrever aos Gálatas, por exemplo, olha, foi para a liberdade que Cristo chamou vocês. Então ele está dizendo, olha, a liberdade, que vocês não precisam voltar a circuncidar-se, vocês são livres. Ele vai dizer, foi para a liberdade que Cristo chamou vocês. Agora, vocês vão usar dessa liberdade, para dar ocasião à carne? Ele está falando isso em Romanos. Então, é um tema constante para Paulo. E é um tema muito complicado da gente falar. Por quê? Porque a gente vive numa realidade que ela é... A gente não tem mais absolutos. A gente está numa sociedade, a gente está num tempo relativizado. Tudo é relativizado. Tudo depende muito da forma como você percebe. Então, se eu vou falar com você ou você vem falar comigo, eu posso dizer assim, não, isso é a sua forma de ver. Você pensa assim. Você acha desse jeito. Né? Então, a gente está vivendo um tempo de relaxamento moral muito grande e muita permissividade. A gente não percebe, talvez, porque vai se tornando comum, mas a gente tem vivido exatamente isso. As pessoas estão tentando transformar a liberdade que tem em uma liberalidade para fazer tudo que quiserem fazer. Até o próprio conceito de liberdade, muitas vezes, tem sido deturpado. Então, a gente tem tido várias discussões no nosso país, no âmbito político, por exemplo, sobre a liberdade de expressão, até onde ela vai, como que ela pode ser colocada, quem fala, quem não fala, a liberdade depende de quem fala, a liberdade depende de quem ouve. Então, Paulo começa a trabalhar esse tema aqui com os crentes de Corinto, porque como era uma cidade moralmente corrupta, os crentes de Corinto que estavam vindo para o Senhor, de alguma maneira, começaram a se corromper. E eles usavam dessa suposta superioridade intelectual, ou serem descolados, ou entender melhor ali o evangelho que Paulo havia pregado, para dar ocasião a questões que talvez não fossem bem aquilo que deveria ser feito. Eles eram aqueles caras que acabavam arrumando uma desculpa em tudo que eles podiam para justificar as suas causas. Isso é uma coisa muito complicada, né? A gente tem essa percepção e muitas vezes as pessoas querem achar desculpas para justificar o seu pecado, de alguma maneira, ou transferindo para alguém, ou tentando distorcer uma passagem bíblica. Eu não sei se vocês lembram dessa situação, mas um pastorzinho no interior, né, um pastorzinho que eu digo um senhorzinho já, né, ele estava sendo... A reportagem era que ele tinha engravidado a esposa de um membro, se eu não me engano era isso. E ele tinha dito que foi Deus que mandou ele fazer isso. E aí, na reportagem, o cara falando com ele, falou, não, mas foi Deus, olha aqui. Aí abriu um texto bíblico, e lá no texto bíblico estava um versículo, né? E ele falou que ele teve um sonho, que a irmã teve um sonho, que ele teve um sonho, e que eles foram orar, e Deus deu esse texto, e o texto dizia assim, pega a mulher do seu amigo e a adultera. Aí o repórter pegou para ler e falou assim, mas o senhor não viu que tem um acento? Pega a mulher do seu amigo, adúltera, ou seja, a mulher é adúltera. Aí ele pega, olha e fala, bem pensado. Não tinha analisado por esse lado. Eu não tinha visto dessa forma. Então, a gente vê vários tipos de absurdos sendo cometidos em nome e tentando justificativas na palavra. E os coríntios não eram diferentes disso. Os coríntios continuavam fazendo isso. Então, ele começa aqui usando um adágio que era comum na época, que eles dizem, olha, todas as coisas me são lícitas. Paulo começa a lembrar para eles que
eles não precisavam mais se submeter a alguns cultos que existiam naquela época, alguns padrões de santificação, ou alguns padrões para conquistar a santidade. Paulo está falando para eles, por exemplo, quanto ao ascetismo como forma de salvação. Eles não precisavam mais punir o próprio corpo, eles não precisavam mais se mutilar, eles não precisavam mais se abster de certos tipos de comida. Não era o fato deles comerem talvez carne de porco que iria fazê-los perder a salvação deles, ou comer certo tipo de comida que iria fazer eles perderem tudo isso. Não, todas as coisas me são lícitas, eu posso todas as coisas, eu não preciso de me abster de nada disso, porque eu já fui salvo. Já fui salvo, mas aí o Paulo fala isso, a gente foi salvo mediante a fé. Então, todas as coisas que Deus fez, todas as coisas que são permitidas, eu posso, sim. E algumas coisas que me são negadas, eu também posso muitas vezes. Então, do que Paulo está dizendo? Ele está dizendo desse comportamento ascético, desse comportamento de tentar ganhar a salvação por outro meio que não pela graça de Deus. Ele está dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas daí ele vai relembrar todos eles, mas nem todas elas me convêm. E esse é o princípio básico da liberdade cristã. A liberdade cristã, ou a liberdade individual, ela é desenvolvida num ambiente onde o outro é levado em conta. Se você tenta viver a sua liberdade, seja ela onde você estiver, sem levar em conta o outro, você não está exercendo a tua liberdade. Você precisa pensar no que você fala, quando você fala, como você fala, não é assim? Você está num lugar, dependendo da entonação que você fala, a pessoa entende de uma maneira, entende de um jeito, a pessoa pode se sentir invadida, a pessoa pode se sentir constrangida, você pode violar um direito básico daquela pessoa, às vezes tentando usar o seu direito à liberdade. Mas Paulo está dizendo, nem todas elas convêm. Elas são úteis, ou nem todas elas são úteis, ou nem todas elas são aconselháveis. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que ao desenvolver algumas liberdades, os resultados que você vai obter podem ser traiçoeiros para a sua fé. O resultado de você flertar com essa coisa que você pode, mas não te convém, ele pode te trazer resultados difíceis lá na frente. Você pode criar aos poucos tolerância. E a tolerância, ela é um processo da gente ir criando o que a gente chamava de couro grosso, né? Você vai ficando cada vez mais resistente ao sol, cada vez mais resistente ao tempo, a pele vai se acostumando, e daqui a pouco aparece uma manchinha na sua pele. Mas para você tudo bem, é só mais uma manchinha. Mas aquela manchinha vai aumentando, aumentando, e daqui a pouco você tem o quê? Um câncer de pele. Não, eu não preciso passar o protetor solar. Eu posso, a minha pele aguenta. E daqui a pouco você está, pela tolerância, desenvolvendo algo, caminhando em algo. Então, algumas coisas acabam sendo complicadas, elas até te são lícitas, porém, elas não nos convêm, elas não deveriam estar ou fazer parte da nossa vida, ou fazer parte daquele meio em que a gente vive. Então, Paulo está apelando, e ele está mostrando, por exemplo, que para o cristão desenvolver a sua liberdade, ele precisa ter sabedoria. Antes de você desejar ser livre, você precisa desejar ser sábio. Porque, às vezes, você pode tentar exercer a sua liberdade e você não é livre, você é escravo da sua estultícia, você é escravo da sua ignorância. Você conhece alguma pessoa que se gaba de ser livre, de falar tudo o que ela pensa, na hora que ela pensa, do jeito que ela pensa? Essa pessoa é escrava da estultícia, porque praticamente aquilo que ela fala não gera resultados positivos, não convém. Você já experimentou isso? Porque eu já. De você falar a coisa certa, na hora certa, do jeito errado e o resultado ser catastrófico? E tem gente que continua assim a vida inteira e se gaba de ser livre. Não, ninguém vai me segurar. Irmãos, a gente precisa entender que tem coisa que não convém.
E como que a gente faz? A liberdade cristã é essa capacidade que nós temos de olhar a situação e, às vezes, de não fazer, de não precisar fazer naquele momento, naquela hora, daquela forma, daquele jeito, daquela maneira. Mas Paulo também está falando aqui sobre comportamentos que esses homens tinham, sobre um relaxamento moral que havia nessa igreja, sobre uma tolerância com o pecado e com coisas que não deveriam ser toleradas em nome desse relativismo. Por exemplo, Paulo vai dizer lá no capítulo 11, quando ele está falando da ceia, que alguns irmãos, quando se sentavam na mesa para cear com os outros irmãos, se embebedavam. Então ele está dizendo o quê? Em nome de uma tolerância, uma sabedoria ao saber beber, vocês estão cruzando uma faixa, cruzando algo que não convém. Tem irmãos que chegam ali e que não esperam e comem como se não houvesse amanhã, na hora da ceia. E outros irmãos, quando chegam, estão passando fome. Paulo está dizendo, o corpo, a igreja de vocês, ela está sofrendo porque alguns de vocês se sentem tão livres que estão esquecendo dos outros. Vocês estão se reunindo e a união de vocês, a unidade de vocês, quando vocês se reúnem, ela causa mais dano do que celebração, mais dano do que comunhão. Então, quando a gente vai sentar na mesa e vai fazer a ceia em memória do Senhor, não existe nem ambiente para a gente se lembrar do Senhor. Não existe um ambiente solene, não existe um ambiente de reverência, por quê? Porque um está bêbado lá, o outro está reclamando aqui que acabou a comida, o outro está discutindo porque o irmão comeu mais pão do que ele, e eles não têm sequer comunhão com aquilo. Mas tudo isso feito dentro de uma pseudo-tolerância e de uma pseudo-sabedoria. Então, qual é a forma da gente pensar no que convém? Qual seria o filtro para a gente imaginar, primeiro filtro para a gente imaginar que eu sou livre para algo, mas para eu imaginar se aquela coisa convém? Se alguém puder abrir Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então, olha só, isso aqui o próprio Paulo traz para a gente um primeiro filtro, aí, ele está escrevendo lá para os filipenses, esse aqui é um bom filtro para a gente aplicar, para saber se convém. Diante de nós tem alguma coisa que é bom, tem louvor, há virtude. Diante de nós tem isso, seja onde a gente estiver, no ambiente de trabalho, seja na escola, seja na rua, seja com os outros irmãos. Esse é o primeiro fruto, ou é o primeiro filtro que a gente pode aplicar para a gente saber se convém fazer ou se convém estar. Outra coisa, Salmo 1, ele vai dizer que bem-aventurado o homem que, e aí ele dá uma lista de coisas que convém a esse homem que teme ao Senhor. Então, se na situação que você estiver vivendo, esses filtros são aplicáveis, então elas convêm. Elas podem fazer parte, porque o convir quer dizer que o fruto dela, o fruto final, o resultado final, de você exercer esse direito à liberdade, é um resultado bom. Ele vai te aproximar de Deus. E ele continua no versículo 12 dizendo sobre o autocontrole: todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. E agora ele acrescenta: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Crisóstomo, um dos pais da igreja, escreveu assim sobre esse versículo: todas as coisas estão em meu poder, mas eu não serei apoderado por coisa alguma. Todas as coisas estão no meu controle, mas eu não serei controlado. E a ênfase desse texto está aqui no eu não. Paulo está dando uma ênfase: comigo isso não vai acontecer. Eu não vou permitir ficar sobre o mando de ninguém e de nada. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente olha sobre Paulo e como ele se declarava, ele sabia que ele já tinha um Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: Paulo, apóstolo, escravo de Cristo, se eu não me engano. Alguém pode abrir ali? Romanos 1, só para a gente tirar a dúvida. Servo de Jesus Cristo. Paulo sabia a quem ele servia. Ele sabia de quem ele era escravo.
ele sabia de quem era o dono dele. Então, Paulo está dizendo assim, eu não vou ter outro dono. Eu não vou ter outro senhor sobre a minha vida. Então, há o perigo de reclamar a liberdade cristã, o homem se colocando debaixo de coisas que ele pratica e se tornando senhor daquelas coisas que ele pratica. É o perigo da tolerância, é o perigo e é o poder destruidor, meus irmãos, do relativismo. Essa é um perigo que nós estamos vivenciando de uma forma muito sutil na nossa vida. Então vamos pensar aqui, olhando, você já lembra de uma frase, o pessoal mais antigo, o Cassandro vai lembrar, Valmor, acho que o Cassandro era adolescente quando essa música saiu, falava assim, tudo o que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Foi 68, você era adolescente, estava indo para o exército, Cassandro. Né? Vocês lembram dessa música? Essa era uma mentalidade. Né? Então, a gente tinha que ter, em nome da liberdade, a gente poderia usar essas coisas. A gente está vivendo um momento muito, muito relativizado hoje em dia, em todas as áreas que nós estamos. Por exemplo, vamos pensar aqui, o que eu sou livre, mas que não me convém, e que necessariamente não é pecado? Você já parou para pensar nisso? O que você pode estar fazendo que não é necessariamente um pecado, mas que hoje te domina, porque o resultado final é você ser dominado por aquela coisa? Comer bombom, tomar café. Alguém falou para mim, uma vez, eu estava confrontando um rapaz, falei, mano, você não acha que você está bebendo demais? 4 garrafas de vinho? Ele falou, e daí, você bebeu 1 litro de café? Eu falei, eu não vi ninguém ainda matar porque tomou café, né? Mas nenhuma família ser destruída por causa do café, mas o cara tem razão. Convém. Eu acordo de manhã e falo, se eu não tomar um golinho de café hoje, eu passo mal, minha cabeça dói. Tem uma substância me dominando. E o celular, o que você acha? Não, é sério. Quanto tempo por semana a gente passa no celular? E quais as desculpas que nós temos para não sair daqui? Justas, válidas. É nosso instrumento de trabalho. Concorda comigo? É nosso instrumento de trabalho. É a minha forma de comunicar com a nova geração. É a maneira. E quando a gente quer um celular novo, e a gente justifica para comprar um celular novo, e quando a gente fica sem ele? Quando cai a internet? Esses dias atrás, lá em casa, ficou sem luz. E, gente, fazia tempo que eu não conversava com a minha esposa, era até gente boa. Claro que isso é brincadeira, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Hã? Ela não é? O celular. A gente troca mensagem sempre pelo celular, a gente conversa direto. Mas vocês estão entendendo aqui? Me é lícito usar? Me é lícito usar. Convém. O happy hour depois da firma com os amigos. Me é lícito. Mas será que convém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? É lícito, mas será que convém? Nossos filhos, por exemplo. Nós estamos hoje numa geração totalmente conectada. É lícito deixá-los jogando, se desenvolvendo, às vezes ali no meio online, porque agora tem até inclusive coisas da escola. Sim, mas será que 14, 13, 12 horas no game convém? E se você tirar isso do seu filho, qual vai ser a reação dele? Será que ele não vai estar vivendo exatamente a crise de abstinência? Para nós que somos mães de filhos pequenos, né? Gente que é jovem, que já passou dessa fase. Mas a gente vê casais hoje que muito rapidamente descobre que a tela do celular ou um tablet ou alguma coisa acalma a criança. Mas será que convém? Vocês percebem que há muita coisa que nos é lícita, mas que acaba nos dominando no mundo moderno? Eu queria te ouvir, o que mais que você acha que pode ser lícito, mas que te domina no final das coisas? Bebida.
comida, dormida, a paixão por um time, a paixão por um candidato político, por um sistema de governo. Você pode orar por essa irmã? Desce com ela lá, Cassandra, que eu acho que o inimigo está usando ela ali. Não dá para ficar só na vodka, não, tem que botar o torresmo. Gente, eu acho que a gente tem que manter o nível moral desse negócio. Por favor, coentro não. Nem é lícito. Existe uma moralidade mínima. Ju, o que aconteceu com você? Né? Nossa, lá até pasta de dente é com coentro. Mas vamos lá, gente. O que não convém? Eu quero que você perceba que há muita coisa no nosso dia a dia que ela acabou entrando e que a gente, em nome de uma pseudo-liberdade, a gente vai deixando a coisa acontecer, mas ela não convém. O final disso tudo é um final complicado. O final disso tudo é um final difícil. Por exemplo, a gente tem expectativas que têm sido colocadas sobre a nossa vida, principalmente como profissionais, que vão, por exemplo, nos absorver mais do que a gente talvez precisaria por causa da nossa família. É lícito. Você vai colocar mais dinheiro em casa, você vai ter talvez mais conforto, mas será que convém no resultado final? No resultado que vai gerar nos seus filhos no final? Legal, você levou eles para a Disney. Ótimo, maravilha. Mas você não estava em nenhum outro momento especial da vida deles, porque talvez você estava absorvido pelo seu trabalho. Então, o que Paulo está dizendo para a gente é que tem coisas que não nos convêm, mesmo sendo lícitas, mesmo estando corretos, mesmo não tendo uma proibição explícita sobre isso, não nos convém. E uma outra coisa que Paulo está dizendo, há coisas que não nos convêm, mesmo sendo legais, mesmo podendo, não convém. Por quê? Porque o seu fim é complicado. O seu fim, essas coisas são trampolins para coisas que vão ser extremamente complicadas. Vai ter agora aqui algumas festas, o Fespop, a gente tem a Fartal. É lícito ir na Fartal? É lícito ir na Fespop? Convém ir na Fartal no dia do show de funk do bonde do Proibidão? Não, você está entendendo a hora que eu estou falando. É essa mesmo. É essa que você quer, que a gente quer ir só para ficar assim, né? Tipo, não tô no ambiente, mas estou. Eu vou lá interceder. Mas convém, estão entendendo? Convém. Esse é o limite da nossa liberdade. Conversava há muitos anos atrás com um irmão, eu tinha vindo para Foz e fui no churrasco de um amigo da igreja da Juliana na época, lá da afinada igreja dela, e aí a gente estava lá e o cara era líder de louvor, ele era um cara até conhecido na cidade aqui, ele era guitarrista. E no meio da conversa, depois de vários dias, várias interações sociais que eles estavam lá, ele me disse assim, que a vontade dele era que se liberasse o uso de drogas, porque ele voltaria a fumar maconha sem problema nenhum, porque ele não via problema nenhum nisso. Esse é o tipo de discussão. E se legalizar, então, você vai usar? Então, se é legal, eu posso? Se legalizar o aborto, você vai dizer para sua filha, olha, tem algumas opções contraceptivas, quando você tiver que falar com ela sobre esse assunto. A primeira delas é você ser santa, é você se guardar, essa é a mais efetiva. A forma contraceptiva mais efetiva é você seguir o que Jesus está falando aqui na palavra e você guardar-se para o seu marido. Ter sexo só depois do casamento, que é o que Paulo vai acabar dizendo para a gente aqui. A segunda tem preservativo, tem isso, olha, mas filha, tem a pílula do dia seguinte. Se der errado, o pai está contigo, agora pode, a gente pode abortar esse feto. Se for legal, você vai fazer? Vocês estão entendendo o nível da discussão para onde nós estamos caminhando?
Então, a liberdade cristã de Paulo está dizendo assim, você é livre, mas lembra que lá na frente você vai ter que lidar com os resultados da sua liberdade. Ao exercer a sua liberdade, algo te domina? Se algo tem te dominado, deixe. Seja o coentro, seja o torresmo, seja o café, seja o celular, seja o que for. Seja seu time de futebol, seja seu preferido partido político, candidato, seja o que for. Está te prejudicando, está te dominando, você passa mais tempo pensando nisso, você não consegue ficar 1 minuto sem fazer, sem pensar nisso. Quando sua mente fica vazia, para onde ela vai? Ela vai para essas coisas, então provavelmente você é dominado por isso. Essas coisas que são, de repente, o centro da sua preocupação, talvez estejam te dominando. Então, essa é a proposta de Paulo para a liberdade cristã. A gente precisa entender que há um poder destruidor na mentalidade que vem nos escravizando, que é esse poder diabólico do relativismo, que vai relativizando as coisas, que vai tornando as coisas menos importantes, que vai acusando o que não faz de ser ignorante, que vai acusando o que não faz de ser retrógrado, de ser atrasado, e ninguém quer ser atrasado. Por exemplo, nós vivemos hoje na época do cancelamento. Todos nós temos, todos nós não, a grande maioria, né, dos jovens hoje, da galera que está online, eles têm pavor do cancelamento. Vão deixar de me seguir na rede social, vão me fritar socialmente. A gente tem que entender que, às vezes, esse medo, esse pavor está te dominando. Às vezes, alguns medos e pavores que nós temos vão nos dominar e a gente vai acabar perdendo isso aqui. Uma outra coisa que vai nos dominando é a gente não vai colocando linhas divisórias muito claras dentro da nossa casa. Gente, vocês sabem o que os filhos de vocês estão vendo, realmente estão vendo na rede social? Vocês sabem realmente o que tipo de coisa eles estão escutando? Nós não tem controle. Por mais que a gente tente, não tem controle. É lícito pegar a minha filha, meu filho, a minha criança e dar para ela uma conta numa rede social, mesmo que eu tenha que adulterar, talvez, a idade dela? Às vezes nem é lícito, mas a gente pensa, não tem nada a ver, eu fico aqui, as amiguinhas fazem, todo mundo faz. E a gente está expondo os nossos filhos a uma realidade que não precisa. Vocês estão entendendo? E é subjetivo, a gente não está percebendo. E talvez você está pensando aí, não, mas isso é coisa da cabeça do pastor. Pode ser, mas eu quero te trazer a pensar. Eu quero te trazer a reflexão. Você tem sentado e conversado na sua casa assuntos complicados, assuntos difíceis? É claro que na maturidade que seu filho tem para perceber. Você tem feito isso? Isso é importante. Por quê? Porque a gente vai ensiná-los a pensar, a gente vai ensiná-los o que eles podem e o que não os convém. A gente vai ensiná-los dessa maneira. A gente vai ensinar a colocar filtros, e um com o outro. Então, Paulo está começando aqui, olha, tudo te é lícito, você não precisa se guardar de comida, você pode comer o que você quiser. É igual a gente que, no campo missionário, às vezes, eu me lembro que a gente chegava em algumas comunidades, e sempre tinha um irmão que vinha de algumas igrejas mais rígidas no uso e costume. Então, você chegava lá na casa da pessoa que ia te receber, e ela fazia lá uma galinha cabidela. Já ouviram falar de galinha cabidela? Aquela galinha que ela é cozida no próprio sangue. E daí a pessoa fala assim, não, ao molho pardo, né? Aí ela fala, não posso comer porque é pecado, a minha igreja não deixa eu comer isso aqui. Ou aquela buchada de bode, que tem as vísceras, que tem as coisinhas pequenas, é bom demais, né? Sem coentro. Não gosta? É isso, minha irmã. Melhor que nuggets. Nuggets tem bico, ali no meio moído. Então, dentro disso, Paulo está dizendo, você é lícito, você pode comer isso aqui. Você pode comer isso aqui, você não precisa se preocupar, você pode fazer. Agora, você tem que saber se convém. Convém, por quê? Porque eu estou estabelecendo uma ponte com aquela família. Eu não vou me deixar dominar por aquilo, então eu posso fazer. Eu passei no filtro de Filipenses, eu passei no filtro do Salmo 1.
Então a gente precisa entender que a gente não pode engolir o elefante e se engasgar com a formiga. Já ouviram falar isso, esse ditado, né? A gente permite coisas grandes e aquela coisa pequenininha você acha aquilo um absurdo tremendo. Nós não podemos fazer isso. Então Paulo começa a falar sobre o princípio da liberdade cristã. De forma prática, uma aplicação para a sua semana. O que você faz que tem o poder de te dominar? Você precisa aprender a dominar isso. Seja o que for. O que tem dominado o seu pensamento? O que tem dominado você? Você tem o poder de submeter tudo isso a Jesus e não não ser dominado. Pelo contrário, você vai dizer até onde esses instrumentos vão ter acesso dentro de você. E Paulo continua, então, agora dizendo sobre o corpo. Ele fala, olha, o corpo é para o Senhor. E aí ele vai usar uma outra frase, que provavelmente era um ditado ali. Ele vai dizer, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas eu destruirei a ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que os coríntios estavam dizendo é que, como é natural comer, como da mesma forma que comer é uma função natural, a fornicação ou o sexo, aliviar-se sexualmente, também é uma função natural. E você precisa executar os dois, você precisa ter alívio nos dois, você precisa se alimentar dos dois lados, seu corpo precisa estar pleno dos dois lados. E Paulo está dizendo, não, alimento e corpo são transitórios. Vai chegar uma hora que isso vai acabar, alimento e estômago, vai chegar uma hora que isso vai acabar, o Senhor vai destruir isso. E aí ele continua dizendo que o corpo tem uma relação diferente nessa equação toda. O corpo, não há entre o corpo e os desejos sexuais a mesma conexão que há entre o estômago e o alimento. Porque Deus não destinou o corpo para a impureza, como Ele destinou o estômago para o alimento. As funções são diferentes. Entendem isso aqui? Quando eles falam que o alimento é para o estômago, assim como a impureza ou alimentar-se da lascívia, aqui no caso dos coríntios, é para o corpo, Paulo está dizendo, não, são funções diferentes. O corpo foi criado com outro intuito, o corpo tem outra função em toda essa equação. Deus não destinou o corpo para a impureza. Ele não destinou o corpo para ser usado dessa maneira. Ele não destinou a criação dele para essa maneira. Aqui tem algo que eu queria ter projetado, mas não deu tempo de fazer, mas Paulo tem esse conceito de corpo. Paulo usa uma palavra para corpo em todos os seus escritos aqui, ou na maioria dos seus escritos, ou na maioria das vezes que essa palavra vai aparecer. É soma. É a palavra grega soma. Da mesma forma como ele usa sarx para falar de carne e de pecado, Paulo usa soma para falar do corpo. E o que é isso? É a personalidade completa. É o homem como uma pessoa naquela intenção de Deus ao criar o homem. Então, enquanto o sarx vale para o homem como aquela distância de Deus, então, toda vez que ele fala sarx, ele está se referindo ao homem distante de Deus. Toda vez que Paulo coloca corpo e soma, ele está se referindo ao homem reconciliado com Deus, ao homem na intenção original que Deus o criou, ao homem naquilo que foi criado para ser. Então Paulo está dizendo, olha, falar que o alimento é para o estômago, assim como o corpo tem que ser alimentado da forma que você quiser, com as suas intenções, está errado. Porque Deus criou o corpo, a totalidade do homem, Deus criou vocês com uma outra intenção. A finalidade de Deus ao criar o homem, ele vai falar lá em Efésios, para o louvor da sua glória. Ele vai dizer que o homem tem uma relação única em tudo que foi criado, em toda a criação. O homem ocupa um espaço único. E aí ele vai dizer o seguinte, o corpo não é para o alimento, não é para as suas vontades, o corpo não é para os seus instintos e desejos, assim como o alimento é para o estômago. Assim como o seu estômago faz brrr, e você põe alguma coisa ali para dentro, não, brrr é outra coisa, é outro órgão que faz, mas ele ronca e você coloca alguma coisa para dentro, ele para de roncar. O corpo não funciona assim.
O corpo, que ele está dizendo, o homem, ele é o instrumento, o seu corpo é o instrumento no qual você serve a Deus. Ele é o meio pelo qual Deus é glorificado na sua vida. E ele vai dizer, o corpo é para o Senhor, assim como o Senhor é para o corpo. Então ele está fazendo essa relação, não é o alimento e o estômago, mas é o Senhor e o homem. É o corpo e é o Senhor. E ele vai dizer, assim como o Senhor é para o corpo, é como se a gente dissesse que assim como o alimento é necessário para o estômago funcionar, assim o Senhor é necessário para o corpo funcionar. Se o corpo funcionar da maneira que tem que funcionar. Então, Paulo está estabelecendo aqui uma nova relação de uso do corpo, de uso daquilo que eles tinham e da forma de pensar. Paulo está destruindo um sofisma. Ele está quebrando uma forma de pensar. Ele está dizendo, o corpo é para Cristo. Olha a nossa revista. Nossa revista vai dizer isso aí. Cadê? O corpo é para Cristo, para lhe pertencer e para servi-lo. E Cristo é para o corpo, para nele habitar e glorificá-lo. Então, Paulo está dizendo, olha, esse argumento de vocês é furado, porque a relação que vocês estão fazendo está errada. A gente falou na semana passada sobre o conceito de Paulo de aliança. Nós vamos chegar daqui a pouco e vamos falar sobre isso. É dentro disso que Paulo está dizendo. O que Paulo tem em mente? Paulo tem em mente quem Deus criou o homem para ser. Paulo está em mente a história da redenção, porque logo no versículo 14, ele vai começar a pincelar um assunto que vai voltar lá no capítulo 15, mas que vai passar por toda a carta, que é a ressurreição, que era também uma das questões que o pessoal de Corinto estava lá colocando algumas dúvidas. Então, Paulo fala lá no versículo 14, cadê? Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então, a relação com o corpo é diferente. Então, a dignidade com o corpo, Deus dá uma dignidade ao corpo quando Ele ressuscita Jesus. Ele não simplesmente espera o corpo ali apodrecer naquela sepultura e preserva a alma de Jesus. Não, Ele ressuscita. Jesus é ressuscitado num corpo, Ele tem um corpo glorificado. E Paulo está dizendo que isso vai acontecer conosco. Então, há uma santidade, há uma dignidade, há algo que a gente precisa colocar, e a gente não pode avaliar de forma leviana essa carne que nós temos. Há também ele está indo contra aqui também, aquela coisa de que o corpo, tudo que era carne era ruim, e só o espírito era bom. E Paulo está dizendo, não, você não precisa degradar o seu corpo e fazer tudo o que ele quer. O seu corpo é importante, é o lugar onde Deus habita, é o lugar que você usa, né, para glorificar ao Senhor. E aqui, gente, ele abre um panorama muito, muito vasto para a gente no cuidado do corpo. Não apenas em ceder a instintos sexuais, mas também, e aqui vem toda a autoridade do pastor para falar, sobre o que a gente come. Como a gente come. Sobre o que a gente põe, que tipo de substâncias nós pomos para dentro do nosso corpo. Que tipo de cuidado nós temos tido e zelo nós temos tido com o nosso corpo. Isso aqui é algo que a gente precisa realmente refletir. Enquanto eu preparava isso aqui, eu fiquei pensando, mas o Cassandra também me avacalhou. Acho que ele leu o negócio e falou, não, vai você que está acima do peso, né? Mas tinha que achar alguém no peso aqui para vir dar essa aula, né? Valmor. Mas aí a canela dele denuncia ele trata mal a canela dele, né? Vocês estão entendendo? Às vezes o nosso corpo tem sido deixado à parte. E a gente precisa entender que ele é algo que vai trazer glorificação para o Senhor. A gente precisa ensinar as pessoas a usar bem. Você quer ver uma outra coisa? Que a gente foge vamos sair logo da comida, mas a forma como você se veste, a forma como você expõe o seu corpo, a maneira como isso acontece. Voltando para o relativismo. A gente olha e diz, não tem nada a ver, é moda, é assim. Mas você já parou para pensar que a moda ela é feita para objetificar quem usa? A moda é feita para tornar quem usa um objeto a ser desejado.
E aí, o que é pior, a gente vê criança vestindo como adulto, expondo o corpo em formação. Entende que há uma dignidade nisso aqui também? Que ao se vestir, você precisa olhar para o espelho, seja homem ou mulher, e perguntar se aquilo tem dignificado ao Senhor. Então, é bem vasto, gente. Não é apenas a questão do recato sexual que Paulo está dizendo aqui. É o que você faz com você integralmente. É o que você está colocando para dentro do seu estômago e vai refletir nas suas vísceras internas. É o que você está submetendo o seu corpo ao estresse que você está submetendo ao seu corpo. Alguns de nós não descansam. Alguns de nós não param. Alguns de nós não sente prazer em cuidar-se. Alguns de nós não faz o que precisa fazer. É igual aquele meme, né? Não sei se vocês viram, o cara chega no médico e fala, o médico fala, você tem uma doença muito grave. Aí ele fala, eu vou morrer. Aí ele fala, não, a boa notícia é que com alimentação saudável e exercício físico você vai ser curado. Aí ele fala, eu vou morrer. Né? A gente sabe, mas a gente acaba não fazendo. Então, o que Paulo está dizendo para a gente aqui é que o corpo, na nossa equação, é um instrumento, né? Essa soma, esse corpo reconciliado, ele é um instrumento para a glória de Deus ser refletida, ser demonstrada, ser colocada. Então, o que fazemos com esse corpo é muito importante. E aí ele vai aprofundar um pouquinho mais. Veja bem, ele está saindo de um geral para o particular, ele está chegando no assunto que ele quer chegar. E qual é o assunto que ele quer chegar? É essa união que havia. Os crentes de Corinto, eles estavam, então, defraudando, não é nem defraudando a palavra, mas eles estavam pervertendo algo que era para a glória de Deus, quando eles estavam usando dessa pseudo-liberdade para fazer o que eles queriam. Olha o que ele vai dizer lá no versículo 15. Vocês não sabem, de novo, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Paulo vai além, Paulo vai chamá-los a lembrar uma doutrina, e provavelmente vocês não sabem, pode ser que Paulo já tinha, inclusive, ensinado isso para eles. E aí ele vai falar da doutrina da união mística com Cristo, que é a mesma coisa que ele escreve lá em Romanos 6. Vamos lá para Romanos 6, juntos, para a gente entender do que Paulo está falando? E aí ele continua, né? Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de justiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Olha o corpo de novo, né? Como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, vocês agora estão debaixo da graça. Então, Paulo está relembrando aos coríntios que eles são lavados, eles passaram pelo batismo, eles
prefiguraram que eles morreram com Cristo e que agora eles estão unidos em Cristo. Há uma união mística que acontece na nossa... E é mística porque ela não é que ela é misteriosa, mas ela é mística porque ela é transcendente. Nós agora deixamos de estar em Adão e agora habitamos em Cristo. Somos agora uma nova criatura. Fomos regenerados, fomos criados novamente. Então Paulo está dizendo, vocês são unidos com Cristo. Acaso vocês não entenderam isso? Vocês não se lembram disso? Então, o que você está fazendo? Teoricamente, o que Paulo está dizendo assim para eles, olha, vocês não sabem, cadê, gente? Que os seus corpos são membros de Cristo, vocês não lembram dessa doutrina importante? Vocês não lembram que agora vocês, a soma, o total de vocês, o ser de vocês, agora estão em Cristo Jesus, vocês habitam agora num lugar diferente? E aí ele vai continuar, então agora eu que estou em Cristo, eu que estou habitando nesse lugar, eu vou pegar o meu corpo, eu vou pegar quem eu sou e vou submeter isso a uma meretriz? Eu vou agora me unir a uma meretriz? Eu vou pegar Cristo, tudo que Ele fez, a dignidade do seu sacrifício, e eu vou agora eu vou levar embora, né? A palavra vai dizer, eu vou levar embora. Um dos tradutores que eu li, um dos comentaristas diz assim, os membros de Cristo são levados embora, refecidos do seu corpo apropriados, retirados do seu corpo apropriados, são usurpados do seu idôneo Senhor, são tornados membros de uma meretriz. O que Paulo está dizendo? Vocês estão fazendo uma terrível profanação. Vocês estão profanando aquilo que Deus resgatou, vocês estão quebrando, vocês estão tirando a dignidade daquilo que Deus dignificou. Vocês estão comparando o lugar que vocês habitam com qualquer corpo, com qualquer soma, com qualquer coisa, com alguém não regenerado, com algo não regenerado. Vocês estão indo longe demais. E Paulo continua, e aqui ele vai explicar o conceito dele. Ele vai dizer, tornarei e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Mas vocês não sabem, que aquele que se une a uma prostituta é uma soma com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Paulo traz para a gente esse conceito da aliança. Paulo traz para a gente esse conceito do vínculo que é formado e que deveria ser formado somente entre o homem e a sua esposa. Deveria ser formado somente nesse vínculo onde haveria uma soma única, haveria uma unidade sólida, haveria uma absorção um do outro. A palavra que ele vai usar aqui para se unir é uma palavra kolemenos, que significa um vínculo estreito. Paulo está dizendo, não sabe que quando você se deita com alguém, fora da aliança do casamento, você cria um vínculo estreito com ele? E essa palavra também fala sobre um processo de colagem. Você vai se colando a essa pessoa. Você não sabe que há um laço que vai sendo muito apertado. São os significados dessa palavra. Paulo está dizendo que quando você pega o seu corpo e deita ele com qualquer coisa fora do casamento, você cria, querendo ou não, um vínculo com aquilo. Para Paulo não existe sexo casual. Não existe essa coisa, vou ali, conheço, faço e vou embora. Tudo vai ter uma consequência. Vai gerar uma consequência. Vai gerar um problema lá na frente. Vai gerar um problema emocional. Vai gerar uma carência emocional. Vai gerar um problema, alguma coisa vai acontecer, algo está errado, você vai se colar em algo que você não precisa. Então é isso que o Paulo está dizendo. Ele vai falando desse vínculo físico. Ele fala, você vai criar um vínculo físico com alguém que você não tem o mesmo vínculo emocional, que você não tem a intenção de sustentá-la totalmente. Um outro pastor que eu estava lendo, uma outra pessoa que estava lendo, ele diz assim, você volta a se tornar uma besta fera. Todas as vezes que o homem se une, ou a mulher se une a alguém
de forma sexual apenas para aliviar os seus hormônios, as suas necessidades fisiológicas, ela se torna um animal do campo. Porque é isso que os animais do campo fazem. Eles têm o tempo, o período, onde eles estão propícios para aquilo, então eles vão e eles fazem. Você já viu lá, quando tem uma cachorrinha no cio, o tanto de cachorro que fica em volta, e ela vai aceitando tanto quantos vierem. Aquilo ali é simplesmente físico, é simplesmente instintivo. E o que o Paulo está dizendo é quando você leva embora a sua soma, seu corpo do Cristo e deita com uma meretriz, você está igualando ambas as alianças. Então, aqui há algo muito importante. Paulo vai dizer, olha, não é assim que você deve fazer. Você precisa estar unido nesse laço, nessa cola e nessa aliança com o Senhor. Aí ele fala assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O que Paulo está dizendo é que a nossa união, a união do cristão, a união do crente, ela precisa ser vinculada, fechada, está totalmente amarrada no Senhor. Ele está dizendo para vocês, olha, quando vocês pensarem, crentes de Corinto, se você achar que você pode deitar com uma prostituta porque você é livre, que isso não te afeta, lembre-se, você está pegando a soma que está em Cristo, o corpo que está em Cristo. Você está pegando uma aliança que você fez em Cristo, você foi resgatado por Cristo. Em outras palavras, você está ofendendo agora o seu Senhor, você não é totalmente livre, você tem um Senhor. E você está pegando todos esses benefícios que essa união com Cristo te dá, e você está se unindo a alguém ou a algo que não vai te dar isso nunca. E você está se tornando aquilo. E o crente, a gente precisa entender isso, a gente tem a mente de Cristo. Paulo vai dizer, nós, porém, temos a mente do Senhor. Tem algum lugar aqui que eu não me lembro agora. Depois a gente vê. Mas Paulo vai dizer isso, que o crente, ele vai ser um com o Senhor. Ele tem a mente de Cristo, lá em 1 Coríntios 2,16, ele vai falar isso. E aí ele vai dizer, então, meu amigo, porque você é quem você é, porque você foi comprado por quem você foi comprado, porque você foi restaurado da forma como você foi restaurado, porque agora você é uma nova criatura, porque agora você pode viver de uma forma diferente, porque agora os seus instintos não te dominam mais. Então você pode e deve fugir da imoralidade sexual. Paulo vai dizer, fujam da imoralidade sexual. E ele está usando aqui o verbo no imperativo, ele faz assim, faça disso um hábito. Fujam constantemente. Não é uma coisa assim de fugir uma vez na vida, isso vai me dar crédito. Não, eu fugi. É igual o filho da gente, a criança da gente, que você está lá disciplinando por uma coisa que ele faz. Você fala, você não guardou os seus brinquedos, você vai ficar lá de disciplina. Aí você fala assim, mas pai, ontem eu guardei. Você nem me deu crédito porque eu guardei ontem. Tá, mas você guardou ontem, hoje está aqui de novo. Então, o fato de você ter guardado ontem, parabéns. Mas você tem que guardar hoje de novo. E amanhã? Amanhã você tem que guardar de novo. E depois de amanhã? Depois de amanhã você tem que guardar de novo. É um hábito. É uma constante. Fujam. Sabe quando a gente cai? Você sabe quando a gente cai? A gente cai quando a gente está seguro. Acidente com arma. Se você pegar acidentes com arma de fogo, a grande maioria são de pessoas que já sabem manusear arma de fogo. Costumou. Morte por afogamento. A grande maioria é de gente que sabe nadar. Tem dos que não sabem nadar. Mas a maioria é aquele cara que fala assim, não, eu consigo atravessar aquilo ali. E lá no meio tem um treco. Não é isso? Quando que um homem e uma mulher de Deus caem? Quando eles estão seguros demais. Quando eles estão relativizando e dizendo assim, não, isso não acontece comigo. Não, eu sou livre aqui para escolher, eu paro a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu tenho controle. E a gente não tem, gente. Paulo está dizendo para a gente,
criem o hábito de fugir de toda impureza. Criem o hábito de fugir de toda impureza. Jó fala uma coisa interessante, ele fala assim: eu fiz um pacto com meus olhos. Então a gente precisa fugir do olhar, a gente precisa fugir do que a gente escuta. Agora, Paulo não enfrentava uma realidade que nós enfrentamos, porque a impureza era oferecida nas ruas. Você tinha que caminhar nas ruas e via as prostitutas cultuais, então havia uma busca de uma forma muito explícita. Então a pessoa que queria fazer escondida, ele tinha que se esgueirar. Eu conheço história de pessoas que alguns anos atrás, né, caíram em prostituição e tal, e tudo mais, mas eles faziam isso em outras cidades, saíam de Maringá e iam para o interior, para fazer no interior, até que uma hora a casa caiu, porque tinha que ser velado, as pessoas veriam aquela pessoa. Mas hoje nós sofremos um outro problema, está aqui, ó. Pornografia está a um clique de distância, gente. Todo mundo aqui tem celular, seus filhos têm celular. Você vai colocar uma pesquisa aqui, como trocar pneu do carro. Vai aparecer um site com um apelo sexual. Vai aparecer o vídeo sensual de um homem malhado trocando o carro, ou a mulher de lingerie trocando o pneu do carro. Vai aparecer. Há um apelo, há uma construção para isso. Então o que a gente tem que fazer? É o hábito de fugir, é sabedoria. É o hábito de não deixar que as coisas tomem forma na nossa cabeça. E que a gente acredita que a gente é forte demais. Porque para você manter um pecado, você tem que fazer mais 10, gente. Por isso que a Bíblia fala que um pecado, um abismo, chama outro abismo. Para você sustentar uma mentira, o cara tem que criar 10. Essa é uma verdade, né? O cara mente, aí alguém vem, ele conta a história aqui, mas daí fala, mas você não tinha falado dessa coisa? Não, também aconteceu assim, mas... E aí a gente vai vendo que a coisa vai tomando forma. Paulo está dizendo para eles aqui, tenham o hábito de fugir. Fujam, porque esse pecado de fornicação, esse pecado que você está fazendo, esse apetite sexual que você tem, que você está se rendendo a ele não é uma coisa que está vindo externamente de você, ele está vindo de dentro, é cobiça. É cobiça. Não é só uma coisa que você estava por ali e aconteceu. Gente, ninguém, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, isso eu falo para meus irmãos, para meus amigos, eu falo para as pessoas lá na missão, sempre falei isso, nenhum homem, é muito difícil um homem, eu ainda não conheci, vou colocar assim, porque está gravando, talvez alguém conheça, mas eu não conheci um homem que caiu sem querer. Estava com a vida boa, estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, foi jogar bola, na hora que estava lá jogando bola, uma moça estava lá na arquibancada, e ele falou assim, não, acho que eu vou ficar com essa moça. Para isso ter acontecido, esse cara foi se permitindo ao longo do tempo. Ele foi se permitindo na mente, ele foi cobiçando, ele foi criando circunstâncias, ele foi desenhando momentos, histórias, ele foi criando, ele foi fazendo, ele foi maquinando, daqui a pouco ele já não tinha mais prazer com aquela que estava do seu lado, e a coisa foi de tal maneira que ele se desconectou da aliança que ele tinha com aquela outra, ou com aquele outro, porque a mulher também faz isso, né? Não é só o homem que faz isso. Ninguém cai de repente, ninguém morre de repente, a gente diz, né? O cara, o que ele aconteceu? Ele morreu do coração, de repente, ou ele não fez exame? Coisa já estava lá ruim. De repente, ou já era uma propensão que o cara não tá cuidando. Então, é muito sério isso aqui que Paulo está dizendo. Ele vai dizer para eles assim, fujam. Tomem o hábito de fugir. Por quê? Porque esse pecado ele vai te assombrar, porque ele vem de dentro. Esse pecado você vai ter que lidar com ele quando você deita, você vai ter que lidar com ele quando você acorda, você vai ter que lidar com ele, você vai ter que criar uma barreira de proteção para esse pecado. Fujam. Sabe por quê? Porque esse pecado se disfarça. Ele vem nos seus pontos de fraqueza emocional, ele vem nos momentos de carência.
Está lá a moça, bonita, legal, o esposo a trata mal, o esposo não a valoriza, o esposo não faz um elogio. Aí chega um novo rapaz, bonito, no trabalho, às vezes nem bonito, feio, gordo, careca, orelhudo, esquisito, né? Aí o cara vai e fala assim para ela: nossa, como você está bonita hoje? Bastou. Algo começa. Se o homem é pelo que vê, a mulher é pelo que escuta. Amanhã ela chega no trabalho, tem um chocolatinho, tem, qual que você mais gosta? Eu gosto do Ferrero Rocher. Depois de amanhã tem 10 Ferrero Rocher, né? Aí, eu estou indo embora, vamos tomar alguma coisa aqui, vamos bater um papo, e daqui a pouco ela está falando das dificuldades, dos problemas, aí o cara vem com aquela clássica: pois é, se eu tivesse uma mulher tão legal como você, eu nunca faria isso. Que cara idiota é esse cara, não é? E aí o que acontece? Como diria o Paraguai, se foi el chancho, né? Vai a vaca com a corda, vai tudo para o brejo. Vai uma família sendo desestruturada. Por quê? Porque é um problema daqui, ele vem nesses momentos, gente. Vem nessas formas. Eu costumo dizer que Satanás é como uma infecção, aquela que se aproveita, o cara já está debilitado, é oportunista. Ele é como uma infecção oportunista. Você já está ali sensibilizado, já está ali complicado, e aí vem a tentação, e o seu papel é fugir dessa tentação. Paulo está dizendo: foge. Se fosse hoje, se Paulo estivesse escrevendo hoje, ele ia escrever: foge, louco, foge da tentação. Então é um hábito. E aí ele vai dizer no versículo 29, ele vai dar o maior motivo e o melhor motivo que nós podemos fugir. Nosso corpo é a habitação do Espírito. Veja bem, gente, Paulo não está apelando para uma norma moral. O Paulo não está apelando para uma norma social. O Paulo não está apelando para algo que é construído fora, né, das linhas ali da convivência. Paulo está apelando para algo que é uma verdade. Você morreu com Cristo. E agora, Cristo habita em você. Então, por que você pode fugir? Porque da mesma forma que ainda a sua carne vem cobiçar, você tem recursos que te foram dados para fugir, porque você agora é santuário de Deus. Você agora é habitação do Espírito. Você agora está dentro de você, você vive, o Espírito Santo de Deus habita em você. Em outras palavras, Paulo está dizendo: nós vivemos numa era diferente da era antes do Messias, antes do Cristo, quando o Espírito vinha, levantava uma pessoa, usava aquela pessoa. Lembra dos profetas? Assim diz o Senhor. O Espírito do Senhor coloca aquele cara de pé, o Espírito do Senhor fala e o Espírito do Senhor se retira. Foi assim com Sansão, foi assim com tantos outros na Bíblia. Agora, Jesus, quando ele vai, antes desse assunto, aos céus, em João capítulo 20, ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito de Deus. Em João 14, ele diz assim: o Pai enviará outro como eu, e esse vai habitar agora em vocês, ele vai estar com vocês todos os dias. Quando ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos dias, ele está dizendo que ele vai habitar em nós. Então Paulo está trazendo essa verdade: nós somos habitação do Espírito. Então a gente precisa eliminar todo tipo de coisas que não caibam dentro dessa habitação. É o que Paulo está dizendo. Esse é o melhor motivo que você tem. Não é porque você vai só estragar a sua família, não é porque você vai só se prejudicar com isso, é porque Cristo habita em você. Há uma dignidade cristã, há uma dignidade em quem você é. Por quê? Porque Cristo habita em você. O seu corpo não pertence a você, você foi resgatado. Você agora não é tão livre quanto você pensa. Você tem um Senhor. Ele habita dentro de você, ele está dentro de você. E Paulo traz o segundo motivo pelo qual você não deve pegar a soma, quem você é, e submeter a esse tipo de impureza. Ele diz: o seu corpo vai ser redimido.
Ele vai te ressuscitar. Ele vai habitar, ele vai continuar não somente habitando, mas agora ele vai te transformar por completo. Você foi resgatado, vocês foram comprados. Olha o versículo 20. Vamos lembrar do Êxodo? Enquanto eu estava estudando aqui, eu lembrei do Êxodo. Lembra da Páscoa? Lembra quando a gente ensinou no Êxodo da Páscoa? A gente tem o cordeiro que é morto, é sacrificado. Esse cordeiro é o preço do resgate dos primogênitos de Israel. E logo depois do cordeiro, eles têm o quê? Depois da Páscoa, eles têm 2 atos. Lembram disso? Primeiro ato, a festa dos pães ázimos, que eles iriam se abster de todo o fermento. Eles estavam saindo agora para uma nova vida. E a segundo ato, a consagração dos primogênitos. Agora eles eram como primogênito de Deus, agora eles pertenciam a Deus. Não pertenciam mais ao faraó, pertenciam a Deus. Eles foram comprados, eles foram resgatados. Paulo vai usar essa linguagem. Ele vai dizer que nós fomos comprados por sangue. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo Jesus. Então nós somos resgatados. Então a gente precisa entender que a gente precisa olhar e saber que nós não pertencemos a nós mesmos. Havia um hábito em Corinto, ou um ato em Corinto, um processo legal em Corinto, onde o escravo ia economizando dinheiro, pelo preço para pagar a sua liberdade. Só que aí, quando chegava um determinado valor, que não era o valor total, ele ia até o templo do Deus dele, e ele pagava esse valor e dizia assim: olha, eu estou pagando a minha liberdade porque agora eu sou escravo desse Deus. Diante dos homens, ele era livre, mas ele agora era escravo daquele Deus a quem ele servia e teria que devotar a devoção dele, ou aquilo que aquele Deus exigisse dele, e aí por diante. Paulo está talvez usando essa mesma linguagem para a gente. Vocês foram resgatados, vocês foram comprados, vocês têm um Senhor, vocês não podem fazer exatamente o que você quiser, você vai ser ressurreto, você vai encontrar com o seu dono daqui a um tempo, apesar de que ele habita em você já. Então Paulo dá motivos suficientes para a gente poder viver desse jeito. Nós somos agora escravos de Deus, nosso corpo agora deve ser usado para a glória de Deus. E Paulo faz desse último versículo aqui uma urgência. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, a nossa soma, a nossa vida, quem nós somos, o nosso corpo, ele é feito, nossa existência é feita para glorificar ao Senhor. Então, quando a gente usa mal dessa liberdade, quando a gente usa o que não convém, quando a gente une o nosso corpo a qualquer outra coisa, a nossa soma a qualquer outra coisa que não glorifica ao nosso Senhor, nós estamos violando aquilo pelo qual Ele nos criou para ser. Nós estamos nos distanciando disso. Então a gente precisa pensar em algumas coisas assim como forma de aplicação, e eu queria trazer para vocês. Paulo é muito enfático aos coríntios aqui. Paulo diz para eles, ele diz bem claro que a gente não pode viver do jeito que a gente quer. Então eu queria pensar com vocês algumas coisas, eu queria trazer uma tarefinha de casa para vocês. A primeira delas, quais as coisas que te são lícitas, mas que não te convém, que você continua fazendo? Quais as coisas que têm te dominado, ou têm dominado dentro da sua casa? Quais as coisas que têm tido algo formativo naquilo que você é e que você tem sido? Quais os cuidados que você precisa voltar a tomar com quem você é? E quando a gente está falando de corpo, nós estamos falando no total, gente. Não apenas, a gente falou aqui do que a gente come, do que a gente ingere, mas e como é que está a nossa mente? Como é que estão as nossas emoções? É muito, muito mais amplo. Paulo está convidando a gente para desfrutar de algo poderoso. Paulo está nos lembrando, para a gente que é solteiro, presta atenção aos solteiros, a relação sexual é uma bênção. Deus criou o sexo como um bônus, como uma bênção para o homem. E ele é uma bênção quando desfrutado em um ambiente. Só existe um tipo de sexo seguro, e ele é dentro do casamento, só. Fora do casamento não tem preservativo, não tem pílula do... Não.
Sexo seguro, ele só acontece dentro da união do casamento, dentro da aliança do casamento. Então essa é a primeira coisa que a gente que é solteiro precisa entender. A gente que é casado, a gente precisa entender que a gente tem que zelar, guardar, tem que celebrar essa aliança. Que dentro do casamento o sexo é bom e não deve ser usado como arma. Presta bem atenção, irmãos casados. Não deve ser usado como arma para se conseguir coisas ou para não se conseguir coisas. Paulo vai falar sobre privação aqui no capítulo 7. Por que a gente se priva um ao outro? Sexo é algo que deve ser celebrado. E ele tem uma pureza intrínseca dentro dele, que é dentro dessa aliança. É a primeira coisa que o Paulo vai dizer. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa aplicar é que todo tipo de impureza, ela vai terminar invariavelmente num pecado. Todo tipo de impureza que você constrói, ela vai terminar num pecado. Então, meus amigos, o que você vê, o que você escuta, por onde você anda, como você se veste. Você pode estar vestido bonito, bonita, e não se achar que está pecando, mas o teu irmãozinho do lado pode estar pecando. Como que você está se movendo nessa terra? Como que você toca alguém? Como que você conversa com alguém? A gente chama do bico doce, né? Tem aqueles irmãos bico doce, né? Que o irmão já chega e ele fala, oi, tudo bem? Conhece esses irmãos? Como que você lida com isso? Presta atenção, foge. Foge porque isso vai acabar mal, meus irmãos. Foge porque isso vai acabar mal. E para a gente que está sofrendo com isso, se volte ao Senhor. Faça o que o Paulo disse aqui. Vocês não sabem que foram comprados. Nós já fomos lavados, justificados e nós já fomos regenerados. Cristo Jesus, Ele já nos perdoou. Nossos pecados já foram perdoados. Nossos pecados já foram apagados, né? Vamos dizer assim. A lista, caderninho de dívida foi pregado naquela cruz, Colossenses fala. Então, como é que a gente faz? A gente que está envolvido, se estiver envolvido com isso, a gente confessa, a gente arrepende e a gente deixa. É isso que a gente faz. A gente para de ser governado por isso. E se a gente não consegue sozinho, a gente pede ajuda. Mas a gente toma uma postura direta para lutar contra o pecado. A gente não brinca com isso. A gente não faz piada disso. A gente não tenta minimizar a situação. A gente vive aquilo que tem que viver. A gente restaura, restitui. E aquele momento que a gente foge do pecado se torna um marco na nossa vida. Toda vez que isso voltar a acontecer, você vai olhar para trás e vai lembrar dos feitos do Senhor naquele tempo, e você vai dizer, eu sou a habitação do Espírito. Eu não quero mais. Eu não vou viver mais isso. Isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida. Então, meus irmãos, eu quero encerrar com essa tarefinha doméstica. Vão para casa. Coloquem a cabeça para funcionar agora, depois do almoço, nessa semana. E lembrem-se que o seu corpo é a habitação do Espírito. Pensa no que você tem visto. Irmãos, pensem no que você tem ouvido. Pensem no que os seus filhos escutam. Nós temos aí uma série de músicas pornográficas tocando por aí fora. Então, é hora da gente se levantar e entender que Deus nos chama à liberdade, mas nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós temos alguém que nos comprou e nos resgatou.